buzina tocar, em breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, irmãos, tudo bem? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma vez estamos aqui na lição da Escola Sabatina da TV Verdade Presente. Há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência, buscando a salvação de almas, pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo, e nesse último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para fechar a porta à luz que Deus quer que chegue ao seu povo. Ele está arrastando todo mundo para as suas fileiras, e os poucos que são fiéis aos requisitos de Deus constituem os únicos capazes de resistir-lhe, e ele está procurando vencer até mesmo estes. Mensagem escolhida, volume 3, página 389. Com esse texto na nossa mente, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Senhor bendito que estás nos céus, louvamos o seu nome, Senhor, por sua bondade, pelo seu cuidado, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer em nossas vidas. Deus bendito, Deus amado, te agradecemos por mais essa oportunidade que nós temos aqui de estudarmos um pouco mais da lição da Escola Sabatina à luz da verdade presente. Amém, que o teu santo e glorioso Espírito, Pai, seja o nosso professor, que seja ele a nos ensinar, que seja ele a nos mostrar as verdades que nós devemos saber e ser fortalecidos por ela. Amém. Senhor bendito, também eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o seu Santo Espírito também, Pai, abençoe e fortaleça a cada um do que estarão nos assistindo, que estarão acompanhando conosco essa lição. Que as bênçãos do Senhor, que a força do Senhor esteja com todos. Amém. É o que rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então hoje a lição 9, enganos do tempo do fim. Como é maravilhoso estudar a palavra de Deus, à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia, estudar esse tema maravilhoso, engano do tempo do fim. Amém. Por que é maravilhoso, irmão? Porque nós podemos compreender esse tema. Sabemos que vai ter um engano, mas é maravilhoso que Deus nos deixa ilustrações, poderosas mensagens para nos tirar desse engano dos últimos dias. E o texto, para nós começarmos a lição, está em Apocalipse 12, verso 9. Foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, irmãos, o que os irmãos têm para comentar sobre a introdução da lição? Irmãos, vejam só, e já começa falando bem claramente, ó, ele foi expulso de Satanás, o sedutor, o enganador, aquele que envolve. E interessante que aqui diz que ele envolveu o mundo inteiro. O mundo inteiro. Ele começou com os anjos, foi botado para fora de lá, nós teremos o relato, que ele foi toda aquela confusão que ele lançou lá em cima, nos céus. Não teve lugar para ele, e nem para aquelas pessoas que simpatizaram com ele, que não quiseram mudar de opinião, não tinha lugar para eles, e ele veio para a terra. E aqui menciona que ele é o sedutor de todo mundo, ele sedutor do mundo todo. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Talvez eu ou você estamos pensando que nós estamos seguindo o caminho de Deus, e muitas vezes pode ser que o inimigo esteja nos enganando, e a gente está pensando que está seguindo o caminho que Cristo mandou eu trilhar, e estou seguindo o caminho que o inimigo está trilhando. E no decorrer dessa lição, nós vamos abordar esses assuntos, e aí nós vamos fazer a comparação, nós vamos pesar na balança. Será que eu estou seguindo o caminho de Deus, irmão? Sim. Ou será que eu estou seguindo o caminho do diabo sem perceber? Estou sendo enganado. Não é verdade? O texto aqui liga também, ele liga Apocalipse com Gênesis. Porque quando fala de dragão, ele está aqui se referindo ao livro do Apocalipse, que cita o dragão, né, identificando ele como Satanás. E está falando com a antiga serpente, está se referindo lá atrás, a serpente que seduziu o primeiro casal a cair em pecado, né? E nas entrelinhas aqui a gente pode entender também que essa antiga serpente é que seduz todo mundo. Com essa sedução começou com Adão e Eva e se espalhou para todo o mundo, né? Por quê? Porque ele foi atirado para a terra.
E ele não veio sozinho, ele veio ainda com os seus anjos, que a Bíblia identifica como 1/3 dos anjos do céu, né? Que a totalidade dos anjos que estão perante o trono de Deus são milhões de milhões e milhares de milhares. Então, imagine quantos anjos de Satanás, agentes dele, estão aqui vivendo nesse mundo, espalhando o engano e a mentira, né? Esse capítulo 12 de Apocalipse, que nós conferimos aqui no versículo 9, ele entra numa cadeia de profecias. Ele entra no símbolo aí, né, no grande conflito, nessa edição aqui, na página 438, diz isso. A cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás, Apocalipse 12, verso 9, como já foi lido aqui. Foi ele que atuou sobre Herodes, a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás ao fazer guerra contra Cristo e seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é, em sentido secundário, símbolo de Roma pagã. E mais na frente, conforme a cadeia vai desenrolando a cadeia das profecias, ele é símbolo de Roma papal. Então aqui vai ter uma cadeia de profecias no desenrolar do capítulo 12. É verdade. Aí tem um texto na própria lição do grande conflito, página 495. Deixando seu lugar na presença imediata de Deus, saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos, operando em misterioso segredo, escondendo duramente algum tempo seu intuito real sob os fardos de reverência a Deus. Esforçou-se para suscitar o desgosto em relação às leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária. Exatamente. Será que tem alguma coisa a ver com o nosso mundo, de repente, cristão hoje, né? Muitos dizem que, né, que também no nosso mundo cristão, até no nosso meio mesmo adventista, existem muitas restrições que são desnecessárias, né? A gente vê tanto falar de restrições na qual o Espírito de Profecia e a Palavra de Deus são claras em falar a respeito da alimentação, a respeito do vestuário, a respeito até mesmo da música, né? A respeito das diversões mundanas. São restrições colocadas pela Bíblia e colocadas pelo Espírito de Profecia. Quando eu digo que essas restrições são desnecessárias, eu estou cumprindo o mesmo papel que Satanás suscitou lá no céu. Sim. Falando que as restrições da lei de Deus também eram o quê? Sem valor e não tinham necessidade de ser guardadas. Eram muito arbitrárias. Uma palavra que a gente escuta muito também. É verdade. E, irmão, eu quero compartilhar, eu quero colaborar com vocês com a leitura desse livro aqui, ó, Mensagens Escolhidas. Tá? Volume 1. E eu quero dividir com vocês aqui na página 204. O capítulo é Os Alicerces da Nossa Fé. Olha só o que diz. O inimigo das almas, Satanás, tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia. Ou seja, Satanás, está dizendo aqui que Satanás iria colocar na mente de algumas pessoas que não está totalmente firmada em Deus, porque não pode ser normal, porque foi Deus que instituiu todo o princípio. Não tem que mudar, não está dando certo, tem que mudar isso daí. Olha só, ainda continua dizendo que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Olha só a leitura, irmão. Olha só como continua. Se tal reforma se efetuasse, a mensageira do Senhor dizendo, qual seria o resultado? Ainda continua. Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Ainda continua. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos por conta de erros. Ainda continua. Estabeleceria uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduziria um sistema de filosofia intelectual. Iria se introduzir um sistema de filosofia intelectual. Ainda continua. Os fundadores desse sistema iriam às cidades, realizando obra maravilhosa. Agora, paz, irmãos. Olha só, talvez o irmão não prestou atenção em nada que foi lido aqui, mas isso chama muita atenção. Olha só. O sábado
dia de Deus, dia do Senhor, seria naturalmente menosprezado. Misericórdia. Não ia ser abolido. Não é sobre, mas ia ser menosprezado. Menosprezado. Ou seja, menosprezado. Não é tão importante assim, irmão, ser firme nesse radical no sábado. Não, olha só que coisa, ainda continua. Menosprezado. Como também o Deus que o criou. Ainda continua. Coisa alguma se permitiria opor-se a esse novo movimento. Quem vai se opor? Quem vai se opor a isso? Se vai se opor, você botar para fora. Ainda continua. Ensinariam os líderes se a virtude melhor que o vício. Não, vamos ensinar a santidade, eles têm que honrar Deus. Mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Irmãos, isso é muito sério. Aí quando a gente, no contexto que o irmão puxou, no contexto de enganos, Satanás, irmãos, ele não está somente enganando as pessoas lá fora. O único povo que ele detesta mesmo, que tem um ódio, é o povo remanescente. Então ele quer destruir o povo da igreja remanescente, ele quer dar um jeito de travar a obra. Porque se esse povo se unir ao que está escrito, ao assim diz o Senhor, Bíblia, Espírito e Profecia, não tem quem possa vencê-los. Não tem quem possa vencer o povo de Deus quando está firme na palavra de Deus. Não tem como. E aí Satanás quer se valer de talvez a fraqueza de alguns e se aproveitar. Mas aí eu faço uma pergunta, irmãos, né? Será que algum tipo desses enganos já entrou no nosso meio, talvez? Isso, muitos anos que foi escrito isso, foi inspirado, foi escrito isso, e hoje está escrito só para nós vermos o cumprimento hoje na atualidade. Isso aí, irmãos, não é segredo de ninguém aqui. Se você que é adventista do sétimo dia, se você for sincero, honesto e leal a Deus, você nas igrejas adventistas do sétimo dia, você vê isso aqui se cumprindo. Se você for sincero, você não tem como negar. Isso que o irmão Ricardo acabou de ler, isso é fato. É fato na igreja adventista do sétimo dia. A ordem já foi mudada. Vários princípios já são negados da palavra de Deus. Até esses próprios livros que nós estamos lendo aqui, muitos, os livros como o Grande Conflito e o Espírito de Si em termos geral, são desprezados. São desprezados. Põe a teologia acima do que está escrito na Bíblia e no Espírito de Profecia. Irmãos, o nosso fundamento é a Bíblia e o Espírito de Profecia. Não é teologia, não é pastor, não é papa, não é cacique, não é ninguém. É simplesmente a palavra de Deus. É verdade. O Ricardo leu aí um dos pilares da fé, né? Seria removido os pilares da fé. Página 153 desses eventos finais, fala aqui, o inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como de que não existe um santuário. Esse é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Então aqui está falando para nós adventistas, que nesses dias, que o povo os homens iam pregar, que não existe santuário. Mas não vão dizer que não existe. É tipo camuflado, entendeu? Jogando santuário para terra, não fala do dia da expiação. Não prega sobre mais assuntos. Não é interessante. Então os novos que vão chegando, irmão, e ela fala que é um dos pontos que muitos vai se apartar da fé. Sim. Alguns vai se apartar da fé, porque não se firmou no santuário. Mas você pode ver, irmãos, que é alicerce, viu? É um alicerce, porque, veja só, Satanás, o que Satanás quer que aconteça com o povo de Deus? Que se perca. Nós sabemos disso. Que ele não faça a obra dele, que se perca. A gente sabe que a realidade é essa. E quando nós conhecemos claramente a obra de Cristo, que Cristo está realizando em nosso favor, nesse momento, em favor da humanidade toda, nesse momento, nós nos posicionamos. Não tem como ficar sem tomar posição, não tem como ficar neutro. Quando a gente conhece a doutrina do santuário, foi bem claramente expressa na Bíblia e foi corroborada, confirmada no Espírito de Profecia, nós tomamos posição. Mas se eu não conheço, irmão, Vilani, eu fico parado, eu fico ali, naquela letargia, sabe? Bem claramente como diz Apocalipse capítulo 3, Laodiceia, você não é quente e você não é frio, você está ali, morno, do jeito que tá bom. Jesus já morreu por mim, Jesus me ama, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus quer me salvar, Jesus já me salvou. É só isso que eu coloco na mente. Então eu não preciso me preocupar em estar em condições adequadas para que o Espírito de Deus trabalhe em mim de tal modo que eu seja um instrumento de louvor para Deus.
né? E assim Deus seja glorificado pela minha vida, conforme nós estudamos na semana, na outra lição, né? Falando da glória ao Senhor. Então, eu não conheço o santuário, vai acontecer o quê? É espiritualidade descendo ladeira abaixo para chegar a um ponto de não ter espiritualidade nenhuma. Vamos lá no domingo agora, irmãos, que é o principal engano. Tem vários textos aqui pra gente ler, mas vamos ler só Apocalipse 12, verso 3 e verso 7 a 9, e o verso 12 e o 17. Capítulo 12, que vai falar bem declarado aqui sobre o dragão. Isso. 12:3. 12:3. Leio. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O verso do 7 ao 9. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Verso 12. O verso 12 diz para nós que: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Verso 17. Está aqui, Apocalipse 12:17. Então o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então o que a Bíblia fala da realidade de Satanás nos últimos dias? Qual é o engano dele nos últimos dias aí, irmão? Tem um Principal engano. os textos aí, ele fala de muitas coisas, mas eu quero destacar aqui uma coisa importante, que no Grande Conflito, na página 629. O apóstolo João ouviu em visão uma grande voz do céu, exclamando: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Terríveis são as cenas que provocam esta exclamação da voz celestial. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia, e sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-lo no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante esses agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo o seu próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Você entende, né? Aqui, eu creio que esses demônios já estão aqui no nosso meio já hoje. Aqui no planeta Terra já estão efetuando Já isso. estão trabalhando. Já estão trabalhando com os governantes e com o povo também. Essas passagens aqui nos afirmam aqui que Satanás, ele realmente existe, porque ela tá falando claramente aqui da existência de Satanás e toda a obra de engano e perseguição que ele propaga contra Cristo, propagou contra Cristo, e depois voltou essa perseguição, esse ódio contra o povo de Deus. Tanto que o ponto alto dessa perseguição contra o povo de Deus vem logo depois de Apocalipse capítulo 12, que é o capítulo 13, que é o ponto alto dessa perseguição ao povo de Deus, que vai falar sobre uma besta que subiu do mar e uma besta que subiu da terra. São os dois agentes de Satanás, usados por Satanás para perseguir o povo de Deus. Tanto que a besta que subiu do mar, a Bíblia fala claramente no capítulo 13 que quem deu o poder a essa besta que sobe do mar, a grande autoridade, grande poder, é o próprio Satanás. É o próprio dragão. É o instrumento que ele usou já e usará novamente da mesma forma para perseguir e tentar matar, acabar com Ele o sempre povo. trabalha com disfarce, né? Sim. Isso. E qual é o disfarce melhor dele? Escute só. Olha que interessante isso aqui, na página 520 do Grande Conflito. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus
do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e a operação do diabo e seus anjos. Enquanto estiverem em ignorância no que respeita a seus ardis, têm eles vantagem quase inconcebível. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames de sua própria sabedoria. É por isto que, aproximando-se do final do tempo, quando Satanás deverá trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, espalha ele por toda parte a crença de que não existe. É sua política ocultar-se a si mesmo e agir às escuras. O principal, Misericórdia. eu acredito que um dos principais disfarces de Satanás para poder enganar e seduzir é o disfarce religioso, né? Satanás se disfarça e os seus agentes também com um disfarce religioso, um disfarce de piedade, né? Misturando a verdade com a mentira para poder enganar. Um texto para reforçar o que você falou aí, ó, página 135 desse Eventos Finais, eu só vou ler 3 linhas aqui, ó. Aproximando no fim da história terrestre, Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Misericórdia. Então, qual é o maior disfarce dele? Atuar no mundo cristão. Da igreja. Ele não tá, a Idade Média ele perseguia os cristãos e matava. Você vai para a igreja? Morra. Isso. Agora não, vamos todo mundo para a igreja e eu me disfarço com vocês juntos. Lá no céu, a gente sabe, Ezequiel 28, vamos ler, e Isaías 14 também, vamos ler esse texto, mas só relembrando, que ele era o guardião. Ele era o guardião, o anjo cobridor lá, ungido, cobridor, né? Então, ele ensinava os anjos a obedecerem a Deus. Qual a melhor maneira dele trabalhar com mais eficiência no meio cristão? Sendo o guardião. Sim, líder da igreja. Sim, sendo Sendo o líder da quê? igreja. Um pastor. Sim, ou um padre, ou papa, ou ele mesmo. Vocês entendem? líder Então, religioso. o que acontece? Religioso. Sendo um chefe religioso, ele vai trabalhar com Sim, maior sim. influência e mais eficiência. Mas está correto, irmão, sem parar para pensar. Ele não tem como, não tem lógica nenhuma ele querer vir como um membro simples de igreja. Ai, eu sou um irmãozinho simplesinho, olha só, mal sem ler e escrever. Que influência uma pessoa dessa vai ter sobre o povo? Nenhuma, mínima. Então ele já quer ganhar todo mundo. Aí, irmãos, complementando tudo que vocês falaram, e aí eu faço a pergunta para você. Qual é a nossa defesa? A única defesa. Qual é a nossa defesa? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para poder estar atento? Irmãos, a nossa defesa é o está escrito, irmãos. Está escrito. Não devemos crer em milagres. Não devemos crer. Olha só como ele é lindo e maravilhoso. Cristo está ali. Ele fala bonito, ele fala bem. Olha só. Irmãos, cuidado, cuidado. Olha, eu quero que vocês reflitam em Jeremias capítulo 17, verso 5. Maldito é o homem que confia no homem. Deus até amaldiçoou ele, que confia no braço de carne. E Jesus também é nosso Salvador em Mateus capítulo 4, né, no verso 4, verso 7 e verso 10. Satanás, e depois que ele foi batizado por João, o Espírito de Deus o levou. Diz em Mateus que ele foi levado para ser tentado pelo diabo. E ele ficou 40 dias e 40 noites ali sem comer. Aí ele estava bem, diz o desejado que ele estava bem acabado, né? Bem desfigurado, Fraco, porque né? muito fraco, o corpo, a mente estava cansada, porque cansa mesmo. Aí o diabo chegou nele, anjo lindo, maravilhoso, falou assim: rapaz, né? Você tá mal, né? Em outras palavras, falou: mas se você for filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. Na hora, o que Jesus confirmou? Jesus lembrou do que tinha confirmado lá. Deus falou: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele confiou nas promessas de Deus. Mas como é que Jesus iria confiar em alguma coisa se ele não soubesse antes, se não fosse confirmado para ele? E aí, ele falou o quê? Qual foi a defesa dele? Ele falou o seguinte: não, eu sou filho de Deus, sim, sai fora. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou: está escrito. Está escrito. E aí o diabo foi de novo. E aí que foi a resposta de Cristo: está escrito. Por 3 vezes Jesus repeliu o diabo com está escrito. Essa é a nossa melhor defesa, irmãos. Bíblia e Espírito profecia, está escrito. Então, aí chega muitas vezes uma pessoa, né, irmão? Não, irmão, mas é bem assim. Eu acho que é assim. Eu acho que é desse jeito. Fala, irmão, tá, mas você acha, mas você tem um claro assim do Senhor confirmando o que você acha? Tem que ser bem claro, irmãos. Você é bem claro, irmãos. Às vezes você pensa: eu vou ofender. Se preocupe primeiro, irmãos, com a salvação. Não, claro, você não precisa ser ignorante, agressivo, não é isso. Foi, irmão, mas
eu entendi que você falou respeitosamente, você ouve, claro, mas você fala assim, mas você tem um claro assim do Senhor dizendo que a linha de raciocínio que você está falando é essa mesmo, assim, bem claramente, porque se não tiver fica difícil. Porque Satanás, irmãos, ele manipula a mente das pessoas, a tal ponto de, para muitas pessoas aí, descrever o sábado e usa a Bíblia para dizer que o sábado não é para ser guardado. Usa a Bíblia para dizer que nós podemos comer carne de porco. Entendeu? Coisa desse tipo. E usa a Bíblia. O diabo vai levar muita gente para perdição com a Bíblia na mão. Esse fim de semana mesmo, isso é uma coisa séria. Esse fim de semana mesmo, conversei com uma pessoa que ela tinha algumas ideias da Bíblia totalmente distorcidas por conta de algumas novelas, alguns filmes que passam em Hollywood, algumas novelas que estão passando com um teor supostamente bíblico ali, mas muitas ideias distorcidas, né? E a gente está conversando lá tudo. Se você é uma dessas pessoas que você baseia a sua fé e a sua segurança no assim diz o Senhor, no que passa numa novela ou no que passa num filme, você está fadado a cair no engano de Satanás. Infelizmente. Aqui, essa é a palavra de Deus. É aqui, não é o que diz numa novela. O que é mais fácil? É você às vezes sentar na frente de uma televisão, confortavelmente no seu sofá, assistir o que está lá e absorver. Você não sabe nem se aquilo é verdade ou não, mas a Bíblia é a Bíblia, é o que diz ali. Não. Então, as ideias totalmente distorcidas, e tem muitos assim, irmão Alexandre. Sim. Ideias distorcidas com relação ao Evangelho e à palavra de Deus por causa daquilo que ela absorve através de filmes, de novelas, que não tem nada a ver com o que diz a palavra de Deus. Irmão, só complementando o que você falou, você puxando esse assunto, as pessoas ficam pegando tudo mastigado. Mas dentro das igrejas também. Também. A pessoa fica lá, ela tem ela é um preguiçoso, uma preguiçosa espiritual, não procura se alimentar, sabe? Sabe, comer, cavar fundo. Não, o que o irmão falou está falado, é lei. O que o pastor falou é lei. Não, ele falou, não, ele não vai errar, ele quer me salvar. Gente, isso é uma coisa muito séria. Entregar minha salvação às mãos de uma pessoa, de uma pessoa que pode errar como eu, olha, é muito, mas muito arriscado. Nós temos que, nos firmar no assim diz o Senhor, é verdade? Amém. Confiar no braço do Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Aí, segundo, irmão, nós vamos distribuir alguns textos aí, os dois grandes erros. Vilano pode ler 2 Coríntios 11, 13 a 15. Irmão Mário, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 9 e 10. O Ricardo, Apocalipse 12, 9 e eu, Apocalipse 20, verso 10. 13 ao 15. Diz assim: porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Isso. Então aqui está claro aqui o texto aqui é muito claro. São o Satanás, ele tem os seus serviçais, os seus agentes, ou melhor dizendo, outras Bíblias falam ministros. Ministro, todos nós sabemos que ministro aqui está se referindo, ministros do Evangelho. É um pastor. Então, Satanás, ele tem os seus pastores nas igrejas cristãs. Sim. Tem os seus agentes lá. Ele vai trabalhar, vai enganar e vai levar as pessoas à perdição. É simples assim. É verdade. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Ricardo? Olha só, e aqui diz Apocalipse 12, verso 9, diz o seguinte: e o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Isso. Apocalipse 20, verso 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Então, irmão, o que esse texto revela mais sobre os enganos de Satanás? Aqui é o seguinte, o primeiro, até que o Vilano
leu aí, em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, foi um dos textos que eu citei para esse rapaz nesse fim de semana. E eu perguntei a ele, como é que você vai identificar se aparecer agora um anjo de luz na sua frente enorme, um ser celestial fantástico, um ser que você nunca viu brilhando mais que tudo? Como é que você vai identificar se ele é de Deus ou se ele é um anjo mau? Através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus. Porque se eu ou você, nós formos pela aparência, por aquilo que nossos olhos estão vendo, e aceitar tudo porque é um anjo de luz, um ser que você nunca viu, você vai ser enganado pelo próprio Satanás. É verdade. Né? Irmãos, eu quero fazer uma leitura aqui. Eventos finais. Aqui no capítulo que fala os enganos dos últimos dias, na página 136, aí fala assim, até mesmo na igreja adventista. Está falando entre nós. Olha só o que diz. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar, mediante a sua vida coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Ainda continua. Mas muitas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado maior entrave ao seu progresso. A incredulidade com que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença de anjos maus e abrem caminho para a execução dos ardis de Satanás. Veja, o inimigo das almas, aqui está falando, né, da questão dos enganos dele, os erros dele. Dentro da igreja, ele já planta, ele joga a incredulidade, a semente maligna dentro da incredulidade. E aí a obra que nós devemos fazer, fica aquele entrave, nós não fazemos, ou então, porque o trabalho é esse, nós temos que fazer, nós temos que fazer o trabalho. Não vai dar certo, não, ou então isso daí é do diabo. Semelhante àqueles 10 espias, né? Bem lembrado, irmãos, bem lembrado mesmo, Alexandre. Chegou, o Moisés mandou os jovens, os 12 jovens representando as tribos, e aí viram que era maravilhoso, trouxeram figos, uva, disseram que eles tiveram que carregar, 2 homens carregar, e aí o povo, e aí como é que é? Todo feliz, é maravilhoso, é lindo mesmo, olha, o que o Senhor falou é verdade. Foi, então vamos lá, então vamos embora, vamos levantar acampamento e vamos logo, vamos assumir, vamos tomar posse, porque o Senhor nos prometeu, o Senhor vai dar. Aí 10 falou, não, mas a gente não pode vencer. Não, os homens são grandes, são gigantes, lá tem os filhos de Enaque lá. Olha, eles nos olharam como se fossem gafanhotos, e nós também reconhecemos que nós éramos gafanhotos perto dele, nós não podemos vencer. Aí Josué e o Caleb falaram assim, não, a gente vai vencer sim, o Senhor é conosco, se o Senhor se agradar da gente, a gente vai vencer. Não, a gente não vai vencer não. E aí, olha só que coisa, irmãos, a incredulidade, Satanás ali, né, fermentou todo mundo, que o povo todo se levantou contra os 2 rapazes que falou que podia ser vencedores, que Deus ia ajudar eles a vencer. Chegou ao ponto e falou, vamos apedrejá-los, vamos matá-los, porque eles estão falando bobagem, eles querem o mal do povo. Eles querem o mal do povo, foi o que falaram. Se Deus não intervisse, irmãos, olha só, se Deus não intervisse, eu acho que até Moisés ia morrer ali no meio, viu? Sim. Porque Moisés estava defendendo os meninos. Daí Moisés ia ser apedrejado. Deus teve que intervir, né? Olha que coisa terrível. Aí eu quero ler outro trechinho aqui, irmãos. Olha só, na página 137, fala assim, ó, antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar essa obra. Ele não quer que você se consagre, ele não quer que você fique firme ao lado de Jesus, que você abandone o pecado, que você tenha a fé e a certeza que Jesus tem poder para te libertar de qualquer pecado. Ele não quer isso, ele quer que você coloque na mente, não, eu vou estar pecando, não vai ter jeito mesmo, Jesus vai me levar a si mesmo. É isso que ele quer que você coloque no seu coração, é isso que você quer que pregue na igreja, como a gente está vendo gente pregando na igreja. E ainda continua, o inimigo deseja estorvar essa obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, ele esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Aí fala assim, nas igrejas que puder colocar o seu poder sedutor, fará aparecer que uma bênção especial de Deus foi derramada, manifestar-se-á que será considerado um grande interesse religioso. Há um incitamento emotivo, mistura de verdade com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado.
à luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Ainda continua. Onde quer que os homens negligenciam o testemunho da Escritura Sagrada, o assim diz o Senhor, ele fala, não, assim diz o Senhor, não importa, o que vale é o assim diz minha opinião, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exige renúncia de si mesmo e ao mundo, podemos estar certo que ali não é outorgada a bênção de Deus. Qualquer movimento, irmãos, na igreja ou fora da igreja, que o assim diz o Senhor não é exaltado, não é, está escrito, é o que vale. Se falar que é a minha opinião, que é a opinião de um líder, não é de Deus, não é de Deus. Então, irmãos, fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a isso. Amém. Esse texto aqui de Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, verso 9 e verso 10, falou uma coisa muito séria. No versículo 12, no versículo 11, Deus ele permite eles serem enganados. Como eles não acreditaram na verdade, aí Deus permite que eles acreditem na mentira. Ou a pessoa acredita na verdade ou na mentira. Não tem uma terceira opção. Sim. E no versículo 12 diz assim: e sejam condenados todos os que tiveram prazer na iniquidade. Ou melhor dizendo, tiveram prazer na transgressão da lei de Deus. Então, todas as pessoas, lá no Salmo 119, versículo 151, diz que todos os mandamentos de Deus são verdades. Então eles rejeitaram o amor da verdade que poderia nos salvar. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jeremias 10:10 fala que Deus é a verdade. E uma das cartas de João fala também que o Espírito Santo é a verdade. E a própria palavra de Deus é a verdade. Sim. João 17:17 fala que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, todo esse aglomerado de apoio para que a pessoa pudesse ser salva, mas teve prazer na transgressão. Então, eles não vão ser enganados por Satanás e vão se perder. Os dois principais enganos aqui que a lição chama a atenção para nós aqui, que a gente vê o mundo cada vez mais enredado nesses dois enganos. Imortalidade da alma é uma coisa que a maioria das religiões e até do mundo cristão mesmo, que professa querer em Cristo, no que ele falou, manifesta uma opinião totalmente contrária do que Cristo disse, que é com relação à imortalidade da alma, né? E a outra que a gente vê crescer cada vez mais no mundo aqui é a santificação do domingo, que nega a Deus como Criador, né? Que tira Deus do seu cargo e do seu poder como Criador, o dono e mantenedor desse mundo. Então, na parte de terça e quarta, a gente vai detalhar mais isso aqui, né? Sim, eu só vou dar um textinho aqui, só para fechar isso. Um dos enganos, o irmão falou aí que se transforma em anjo de luz, né? Satanás. E na página 140, olha, esse texto eu tremo. Os irmãos podem ler no 139, anjos maus aparecem como seres humanos. Eventos finais, né? Mas na página 140 eu vou destacar aqui, ó. Anjos maus disfarçados como crentes atuarão em nossas fileiras. Não vai usar pessoa, irmãos. Eles vão aparecer mesmo com o ser humano. Não vai ser usar pessoa. Ó, eles vão aparecer como crente para introduzir um forte espírito de descrença. No mesmo que o Ricardo deu. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazer um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes da agência satânica. Esses poderes do mal juntarão em nossas fileiras, reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater a influência do Espírito de Deus. Misericórdia. Então o irmão que está pregando a verdade, ele vai tumultuar. Satanás tumultuando. Isso é mentira, isso não tem nada a ver, isso não é ponto de salvação. Você entendeu? E atuarão. Então, porque a nossa cultura é que Satanás tem medo de entrar em igrejas. Isso, tem medo de água benta. É isso mesmo. É a nossa cultura. Mas ele entra e lê até a Bíblia no púlpito. Até hora, irmão. Até hora. Exatamente. Agora, só que uma palavrinha que eu achei interessante aí, em nossas reuniões. E as nossas reuniões geralmente é aonde? Na igreja. Sim. Então, o diabo, ele gosta de ir à igreja. Sim. O diabo ele gosta de estar por lá e o diabo ele está aí transformado, seus demônios, os seus secretários estão nas igrejas. Sim. Eles estão transformados, eles ultrapassam a barreira física, a barreira física, então eles se transformam em seres humanos e estão lá introduzidos nas nossas igrejas. A gente vê disfarçar de pastor às vezes, Sim. de ancião, de uma coisa e de outra, e
Isso mesmo. A gente vê a tentativa de Satanás de abalar os pilares da nossa fé, uma delas é o santuário, né? Se não me engano, na década de 1950, se não me engano, Sim, na década. a doutrina do santuário foi fortemente abalada dentro da igreja adventista, né? Com até o lançamento de livros falando sobre esse assunto, colocando em dúvida se existe realmente um santuário no céu e tudo mais. Então, Satanás entrou com tudo dentro da igreja para abalar um dos pilares da nossa fé. Vamos lá, esse agora a imortalidade da alma. Isso. Ó, vamos ler. O Ricardo vai ler na King James, Salmos 146, verso 4. Vilano, Eclesiastes 9, 5, 6. E Salmo 115, verso 17, o irmão Mário. E eu vou ler aqui 1 Coríntios 15, 16 a 18. Eu vou ler Salmo então. Salmo 146, verso 4, diz assim: o seu fôlego vai embora, e ele retorna para a sua terra, retorna para a terra. Naquele mesmo dia seus pensamentos perecem. Olha, o Vilano agora. Fôlego, né? Vai embora. Fôlego. Eclesiastes 9, verso 5, 6. Porquanto os que estão entre os vivos sabem quem morrerão, mas os mortos não sabem mais nada, não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Assim o amor, o ódio e a inveja há muito os deixaram. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Então, o texto aqui fala que a pessoa viva, que está no meio dos vivos, sabe que pode morrer. Mas os mortos aqui não sabem nada. Não tem amor, não tem inveja, não tem nada, vezes nada. É isso. Salmo 115, aqui o verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. E o meu 1 Coríntios 15, 16 ao 18, porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Então, a pergunta é, o que os textos falam sobre o estado dos mortos? É claro, né? Eu acho que a Bíblia, a palavra de Deus aqui, ela é clara sobre o estado dos mortos. Não há razão, não há motivo para o crente, né, o cristão de qualquer denominação, acreditar, crer na imortalidade da alma, porque os textos são claros. Isso nós lemos ainda alguns só. Mas tem muitos mais textos ainda, muito mais, afirmando que o estado dos mortos é um estado de total inconsciência. Sim. Total O inconsciência. Ricardo leu ainda o fôlego, sai o fôlego. E quando Deus fez um homem, o que ele soprou? Fôlego. Ele não soprou uma pessoa, cara. Não. Ele soprou o fôlego, a vitalidade divina, ele soprou o fôlego divino, ele soprou vida. Aí se tornou alma vivente. É. Aí é uma alma, você é uma alma, você eu. E nós não somos temos alma, nós somos. Isso. A única razão para se aceitar essa doutrina da mortalidade da alma, um estado consciente da pessoa depois da morte, até mesmo no mundo cristão, é a total falta de estudo da palavra de Deus. Enganado pelo diabo. Enganado pelo inimigo. Mas- lançando dúvidas sobre a palavra de Deus para que você deixe de ler e tire as vendas dos seus olhos e você vê. Não, mas pasmem. No nosso meio, eu com meus próprios olhos e ouvido, eu vi já um irmão adventista do sétimo dia. A gente se reúne na classe escola sabatina e a gente faz um agradecimento, né, antes da lição. O irmão disse claramente assim, ó: ora porque um parente meu morreu para que Deus receba ele bem lá. Então você entendeu? Por que nós estamos falando aqui? É Satanás enganando e não está, igual o Ricardo está enfatizando, não está estudando. Não está Exatamente. estudando, então cai no conto da carochinha. Não tem jeito. Não tem como. E vamos ser bem claros, irmãos. Vamos ser bem claros. Muitas vezes, como você leu, que Satanás se transforma em. Os demônios do próprio diabo se transformam em crente ali dentro para tumultuar, sobe no púlpito, prega, fala um monte de heresia, e aí a pessoa quer ser alimentada porque já começou errado, porque ela não busca por si só. Ela come a ração. É como se fosse um cachorrinho. Sabe que a gente tinha um cachorrinho em casa? Aí você dá ração para o cachorro comer. Ele depende de você. Ele não corre atrás por si só. Ele não segue a orientação de Cristo, o mandado de Cristo. Examine as escrituras. Examine as escrituras. Não, ele não faz isso. E aí, a consequência é o quê? A consequência é o engano, é o diabo passando a perna nele. E aqui, irmãos, com respeito à mortalidade da alma, eu quero ler um texto que está na página 140.
fala, olha só o que Satanás vai trabalhar em cima desse engano terrível. Olha só, diz assim na página 140, é o mais fascinante e bem-sucedido embuste de Satanás, com a intenção de atrair as simpatias daqueles que depositaram seus entes queridos na sepultura. Anjos maus vêm em forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Faziam as coisas, até o modo de falar, ainda continua. Desse modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos que pairam sobre essas pessoas e se comunicam com elas. Ainda continua. Esses anjos maus que aparentam ser os amigos falecidos são encarados com certa idolatria. Isso. Ainda fala, e para muitos suas palavras têm mais valor que a palavra de Deus. Misericórdia. Mas será que nós adventistas pode cair nisso? Pode. Uma coisa dessa? Olha que, Não pode ser enganado isso? olha o que diz um trecho aqui do Grande Conflito, página 524 e 525, aqui no comentário de Ellen White da lição. Inumeráveis são as doutrinas errôneas e as fantasiosas ideias que estão ganhando terreno entre as igrejas da cristandade, na qual nós também estamos incluídos também. É impossível avaliar os maus resultados de remover um dos marcos que foram fixados pela palavra de Deus. Poucos dos que se arriscam a fazer isso param com a rejeição de uma única verdade. A maioria continua a pôr de lado, um após outro, os princípios da verdade, até que se tornam efetivamente incrédulos. Quer dizer, a pessoa nunca para numa rejeição só da verdade. Ela vai rejeitar 2 pontos, 3. Quando ela perceber, ela está rejeitando a palavra de Deus inteira. E acreditando na imortalidade. Misericórdia. Essa é a teologia popular e conforme todos os textos foram apresentados aqui. Então o que acontece? Aqui no livro Grande Conflito, na página 551, o rei Ezequias, ele foi prolongada a vida dele, 15 anos. O rei agradecido rendeu a Deus um tributo de louvor por sua grande misericórdia. Nesse cântico ele dá razão por assim se regozijar. Não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, estes te louvarão, como eu hoje te louvo. Isaías 38, versículo 18, versículo 19. A teologia popular representa os justos mortos como estando no céu, admitidos na bem-aventurança e louvando a Deus com língua imortal. Ezequias, porém, não pôde ver tal perspectiva gloriosa na morte. Com suas palavras, concorda com o testemunho do salmista. Na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro, quem te louvará? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmos 5, verso 6, Salmos 6, verso 5, 115, verso 17. Então, essa teologia popular, ela ganha muito adepto, porque a maioria das pessoas, elas têm um medo de morrer. Tem um medo de morrer. O medo da morte é um fato. Todos nós temos. Isso é um medo universal. Isso é natural. Mas o grande engano maior, essa questão aí, é porque a maioria das pessoas que tem essa crença, elas não têm assim uma certa confiança no que está escrito. Então o que acontece? Quando você se inclina para essa doutrina da imortalidade da alma, obviamente você vai desobedecer aquilo que Deus está mandando na palavra. E para fechar, vocês me permitem aqui, tem uma pergunta que eu não posso deixar de citar aqui no finalzinho da parte de terça-feira. Como cristãos, por que devemos continuar firmes na palavra de Deus, mesmo quando nossos sentidos nos dizem algo diferente? A resposta é Jeremias 17, capítulo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? No verso 10 é a resposta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provamente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Por isso que o sentimento, os nossos sentidos e os nossos sentimentos não são um guia seguro para poder crer em qualquer coisa. O guia seguro para poder crermos na verdade é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Porque enganoso é o coração. Porque vocês até leram aí que vai aparecer, o Ricardo leu, pessoas, parentes que morreram, amigos,
E se for dar pro sentimento, a pessoa vai falar, lembra eu e você, só conversava eu e você, tal. Se for pelo sentimento, nós cai. Exatamente. Porque nós vai aparecer idêntico a pessoa. Idêntico, falando igual. Até a voz, Até né? a voz falando coisas, segredos que só vocês dois sabiam. E por que ele sabe? Porque ele está presente. Ele Ele tá ouve. vendo tudo. Ele e os seus anjos ouvem. Claro. Então, Satanás tem o poder, e os seus anjos, eles caíram de onde? Do céu. Foram anjos que foram criados perfeitos à imagem e semelhança de Deus e depois caíram. Mas continuam com o seu intelecto, com o seu raciocínio, muito maior do que qualquer ser humano. Então eles memorizam coisas que nós não temos nem como memorizar. Então eles podem falar, imitar a voz, imitar a roupa, imitar segredos que só você e a pessoa falaram. Misericórdia. Então isso não é um guia, é um sentimento. Verdade. Nesse Vamos momento. lá. Tem uma, conhecer só um minutinho, tem uma coisa interessante também nessa doutrina, que se você crê nessa doutrina, você cancela a doutrina da ressurreição. Se o justo já foi para o céu, para que a ressurreição? Isso. Não tem porquê, né? Ir para o céu e depois voltar para o corpo de novo para poder ressuscitar. Não, é uma contradição muito grande. contradição. E se a pessoa morrendo vai para o céu justo, obviamente o desejo de todos os justos seria o quê? Morrer imediato. Ou seja, Exatamente. me permita que eu morra logo, que eu já vou para o céu mesmo. Agora É uma contradição a pessoa dizer, a pessoa morreu, o pai do céu morreu. Aí você crê que ele foi para o céu. Aí você fica lá chorando. Aqui é um lugar terrível, o mundo. Ele foi para o céu, onde é tudo bondade, maravilha. Todo mundo quer ir logo. Então, obviamente, na lógica, a coerência nos diz que toda pessoa justa que aceita Cristo como seu Salvador e tal, se fosse assim, ele queria rapidamente morrer. Porque morrendo, nós iria podemos para o tomar o céu. exemplo de Lázaro mesmo, né? Doido. Lázaro ficou 4 dias morto. O que aconteceu com Lázaro, então, se a imortalidade da alma é uma realidade? Ele morreu, ficou 4 dias, então, no céu, e depois Jesus o chamou de volta para o corpo de E novo aí, para aí, voltar. aí, Mas ele não reclamou, você viu que ele não reclamou? Ele não reclamou. Ele ficou feliz. Ficou feliz. Ele ficou feliz que voltou de volta. Então, Poxa, se ele estivesse lá no céu, ele iria reclamar. Jesus, mas por que o senhor trouxe aqui? É. Não, deixa eu por lá mesmo, tá bom demais. Tá bom demais. Vamos lá no sábado agora, é a teoria da evolução. É Gênesis capítulo 1, nós vamos ler, nós sabemos que foi a criação. Isso. Lê para nós, Ricardo, capítulo 2 de Gênesis, verso 3. Gênesis 2, verso 3. Gênesis 2, verso 3 diz assim: E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que como Deus criou e fez. Então, irmãos, como pode harmonizar o sábado de Deus, a criação de Deus, com essa ideia da evolução? O mundo foi evoluído em bilhões de anos. Como é que nós vamos harmonizar? É Não tem como impossível. harmonizar, não tem como, Isso não tem é como. impossível. A teoria da evolução, ela traz a pessoa, ela traz à luz um tema que ela joga o ser humano, toda a criação, tudo por terra. Porque você veio do nada, de uma explosão. Agora, gente, qualquer pessoa consciente, por mais simples que seja, se eu ponhar uma bomba aqui no meio, aqui onde nós estamos aqui, e se ela explodir, o que é que vai acontecer aqui com isso aqui? Vai acabar com tudo. Vai destruir tudo, vai? Agora, uma explosão veio e juntou. Nós temos as coisas, os objetos. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho qualquer pessoa me chamar de louco. Se eu chegasse com uma pessoa, estou com um relógio aqui, a pessoa perguntasse: Ô Evilânio, o que elas têm aí? É tal hora. Você conseguiu esse relógio onde? Bom, explodiu um negócio lá, na rua lá. Aí veio lá pra cá se juntando, aí se juntou isso aqui. Tá aqui no relógio. Fumou um relógio. Qualquer pessoa em sã consciência me chama de quê? Doido. De louco. Louco. É louco mesmo. É louco. Você é louco. Gente, não tem fundamento isso. A gente Não tem nenhum fundamento. A gente vê crescendo tanto essa coisa da teoria da evolução, mesmo no meio cristão, Esse é nas o nossas problema. escolas, nas nossas faculdades. Esse é o perigo. Muitos cristãos adventistas crendo na teoria da evolução. O recado que eu acho que a gente tem que dar para esse pessoal é o seguinte: você está se preparando para receber a marca da besta. Porque se você acredita na teoria da evolução, você lança por terra o sábado. Sim. Você lançando por terra o sábado, você está se preparando para receber a marca da besta e aceitar a autoridade papal. Então não tem como harmonizar, porque o Papa ele Isso, falou que tem como harmonizar a teoria da evolução com o Gênesis. O grande conflito fala que, eu não trouxe a página, mas você pode procurar aqui nesse livro que está aqui, escrito aqui.
nossa única salvaguarda e os outros temas. Qual o sucesso do papado? Porque com um braço ele estende aos liberais e com o outro braço ele estende o braço dele aos conservadores. Ele une os dois grupos ao seu lado. Esse é o sucesso do papado. Então, com um braço ele estende a mão a uns que conservam aquela doutrina do criacionismo e com o outro braço ele estende a mão aos que defendem juntar o mundo inteiro. exatamente o evolucionismo. Então, o interessante do papado é agradar a todos e atrair a todos a ele. O sistema papal romano quer isso. O diabo quer isso, né? É verdade. Irmãos, eu quero fazer uma leitura para vocês. Serviço Cristão. Essa versão aqui é um pouquinho mais antiga, né? Mas na página aqui 157, olha só o que diz. Na parte de liberdade religiosa. Quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente está definindo a questão de você ter liberdade de culto, né? De se adorar a Deus. No Brasil nós temos esse ministério na Igreja Adventista, liberdade religiosa. O departamento, né? Sim. Olha só. Na página 157 fala assim, ó. Não vem longe o tempo em que toda alma será provada. Continua. Ser-nos-á imposta a observância do falso dia de descanso. Imposta. Não é sugerida, imposta. Está impondo. O conflito se travará entre os mandamentos de Deus e os dos homens. Aqueles que passo a passo, agora preste atenção, de novo. Aqueles que passo a passo cederam às exigências mundanas, conformando-se com os costumes do mundo, submeter-se-ão então às autoridades, de preferência a sujeitar-se ao escárnio, ao insulto, às ameaças de prisão e à morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. Muitas estrelas que temos admirado por seu fulgor, então se apagarão. Aqueles que se têm revestido os ornamentos do santuário, mas que não estão vestidos com a justiça de Cristo, hão de aparecer na vergonha da sua nudez. Olha só que coisa terrível, irmãos. Vai ser imposto, vai ser forçado, vocês vão ter que aceitar o escolhe. Nós sabemos que Apocalipse, fala da besta, Apocalipse capítulo 3, vai explicando tudinho ali. Fala da marca da besta, que é o número de um homem, que não vai comprar nem vender. Aqui está falando, vai ser forçado. Não está falando para as pessoas lá de fora, pessoas que não, muitas vezes as pessoas que não querem saber de Deus. Está falando de nós que professamos guardar os mandamentos de Deus. Só que muitos de nós não está levando a sério isso. Está vivendo as práticas do mundo, não está querendo se consagrar, não está querendo buscar Cristo, e conforme foi feitas as leituras anteriores aqui, não está buscando as Escrituras, não está estudando a Bíblia de profecia por si só, está esperando que alguém fale para que ele coma como se fosse uma ração. Essas pessoas vão ser pressionadas, e olha, irmãos, elas vão ceder. Vão ceder. E olha só, eu quero ler outro trecho. Esse trecho, irmãos, é mais forte, tá? Tá na página 158. Olha só, irmãos, é terrível esse pedaço. Olha só, página 158. A obra que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar numa terrível crise. Misericórdia. Continuando. Sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis, as advertências que a conformidade com o mundo tem feito silenciar ou reter, tem de ser dada sob as mais feroz oposição dos inimigos da fé. Ou seja, a chamar o pecado pelo nome, agora você tem que, se não falou em tempo de paz, agora tem que falar em tempo de guerra. Chamar atenção para as coisas, para o reino de Deus, para parar de viver o mundanismo, vai ter que falar em tempo de guerra. Ainda continua. E naquele tempo, as pessoas superficiais e conservadoras, cuja influência tem decididamente retardado o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da obra, renunciarão à fé. Pessoas superficiais e aquelas pessoas, não, o jeito tá. Não, tá. Superficiais, aquelas pessoas que não lê nada, amam mais o mundo, e aquelas conservadoras, não, irmãos, é assim mesmo, vamos ficar assim mesmo, é só o amor de Jesus, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, não vamos nos movimentar. Está dizendo que eles vão renunciar à fé. Ainda continua, colocando-se ao lado dos inimigos declarados da mesma. Misericórdia, vai ficar contra a igreja essas pessoas, contra a igreja de Deus.
Então um apóstata só tem paz quando encontra outra apóstata. Infelizmente é uma realidade. Ainda continua. Olha só. Para os quais há muitos se inclinavam a sua simpatia. Veja, então eles já tinham inclinação para esse tipo de coisa. Que não é o irmão Evilane falou. Um apóstolo só fica em paz quando encontra outro. Ainda continua. Esses apóstatas manifestarão então a mais acerba inimizade, fazendo tudo ao seu alcance para oprimir e fazer mal aos seus antigos irmãos, suscitando contra eles indignação. Essa época se acha exatamente diante de nós. Ainda continua. Os membros da igreja serão provados individualmente. Serão colocados em circunstâncias nas quais serão forçados a testemunhar em favor da verdade. Muitos serão chamados a testemunhar perante conselhos, em tribunais de justiça, talvez em separado, sozinhos. A experiência que os teria preparado para essa emergência, eles negligenciaram alcançar. E suas almas se acham sobrecarregadas de remorsos pelas oportunidades perdidas e pelos privilégios negligenciados. Gente, misericórdia, que isso não aconteça, que isso não aconteça conosco, que isso não aconteça com o povo de Deus, mas infelizmente vai acontecer. Infelizmente, se não acontecer, não foi Deus que falou. E o texto que você leu aí, fala uma palavra aí, carregadas de remorsos. Remorso, porque... Remorso é coisa, e arrependimento é outra. É porque naquele momento, remorso, poxa vida, de vida e corrida atrás. E aqui eu só quero ler mais um, fala assim, ó, o mundo protestante vê hoje, no pequeno grupo de observadores que observam o sábado, um Mardoqueu à porta. Ele está incomodando esse povinho que está insistindo em seguir a lei, em seguir os mandamentos certinho, sabe? Não cozinhar no sábado, não manter relação sexual no sábado, não lavar a louça no sábado. No aniversário, no casamento. Não é casamento no sábado. Olha só, olha que extremista, olha não sei o que. Essas pessoas é o Mardoqueu à porta. Ainda continua. Seu caráter e conduta, exprimindo reverência à lei de Deus, são uma constante censura àqueles que rejeitaram o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. E o indesejado intruso deve ser por qualquer meio removido do caminho. Então, irmãos, se você é fiel a Deus, não pense que as pessoas estão gostando, não. Se você é fiel a Deus, nós sabemos, irmão, que o diabo colocou gente lá e o diabo vai estar lá dentro da igreja também, tumultuando. A gente sabe disso. Não pense que ele vai estar feliz porque você quer ser fiel, que você é fiel. Não pense que ele está feliz, ele vai querer colocar pessoas contra você. Mas glória a Deus que do seu lado está o vencedor, que é Cristo Jesus. Amém? Então, irmão, o antídoto para a teoria da evolução é o sábado, 24 horas. É o sábado 24 horas, Gênesis 1. Deus fez o planeta, os mundos, em 6 dias literais de 24 horas e descansou no sábado. E por que isso é uma atacada na evolução, não é dias milenares, não. É dias literal, E por que 24 horas. E por que eu falei aqui, Alexandre, que quem acredita na teoria da evolução está se preparando para receber a marca da besta? A própria lição aqui na parte de quarta-feira, bem no finalzinho, ela diz: além disso, quem, ao acreditar que a criação exigiu bilhões de anos em vez de 6 dias, realmente arriscaria ser perseguido ou morto defendendo o sábado em oposição ao domingo? Se você acredita que o mundo foi criado em bilhões e bilhões de anos, por que você já vai se manter do lado daqueles que estão defendendo o sábado como sinal, como selo de Deus? É uma incoerência, irmão. É uma incoerência muito grande. E olha aqui, lógica, né? ainda, na verdade, aqui, a outra parte que eu ia ler aqui é importantíssima. Porque a observância do sábado indica fé na criação histórica em 6 dias. Na verdade, ela se fundamenta no mesmo engano de que os humanos são deuses, que se criaram por meio do processo de evolução. Quer dizer, o ser humano se criou através da evolução. Não foi Deus que criou, por isso que ela é contrária à Bíblia. Nega o Criador. Atingindo o estágio da divindade. O fundamento desses dois conceitos é a mentira do próprio Satanás proferida lá no Éden. Sereis como deuses. É isso que ele falou. A quinta-feira, irmão, vamos distribuir alguns textos aqui. Vamos. A falsa trindade. Ricardo, Apocalipse 12, 17, 13, 1 e o 2. O irmão Mário, Apocalipse 13, verso 2 a 5. E o Evilano, Apocalipse 13, verso 11 a 17. Apocalipse 12, verso 17, diz assim: E o dragão irou-se com a mulher,
e foi fazer guerra com o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E o capítulo 13, verso 1 e 2 diz assim: E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, era como pés de urso, e a sua boca como boca de um leão. E o dragão lhe deu seu poder, e seu trono, e grande autoridade. Apocalipse 13, verso 2 a 5. 2 a 5, o versículo 2 o irmão acabou de ler aqui agora, né? Eu vou ler do 3 até o 5. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Verso 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. No capítulo 13, versículo de 11 a 17, diz assim. O capítulo é bem claro, né? 13. Vi ainda emergir da terra outra besta, com 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e ela se expressava como o dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo o ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa ou marca na mão direita ou na fronte, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então explica para nós, irmãos, como que Satanás usa esses 3 poderes para enganar todo mundo? Aqui já foi falado em algumas lições anteriores, que quando as principais igrejas dos Estados Unidos se unirem em pontos de doutrina, e elas impor esses dogmas das doutrinas, através de um decreto civil, na América do Norte estará formado a imagem da besta, através de um decreto, que é a guarda domingo. A guarda domingo, ela é a marca da besta. As igrejas protestantes se unindo ao Estado formam uma imagem da besta, porque a besta é a união do Estado com a igreja. É a união do Estado com a igreja. O poder civil unido ao poder religioso, isso se concretizou em 538, quando veio a formação papal. Né? Nós já falamos isso aqui, já apresentamos vários textos do Espírito de Profecia já aqui no comentário da lição. Então, a besta é formada lá pela união do Estado em 538, Império Romano com o sistema papal romano, o pontífice romano lá. E agora, aqui na América do Norte, é formada uma imagem da besta. Como novamente, repetindo a mesma coisa. A união do Estado com a igreja. E os protestantes vão fazer isso. Que os protestantes são falsos profetas do Apocalipse. Sim. Eles são falsos profetas. O diabo vai usar os protestantes dos Estados Unidos da América para se unir ao Estado e impor o decreto dominical, a marca da besta. E o outro braço que eles vão dar, que eles já estão dando, é o espiritismo, né? A mortalidade da alma. O espiritismo, eles já praticam isso em suas igrejas. Sim. Então, na realidade, eles vão dar o braço, mas na realidade já estão o corpo todo.
O corpo todo já está envolvido com o espiritismo. Eles já praticam o espiritismo em suas igrejas. Então, o diabo, com o braço, ele estende, pega os protestantes, o outro espiritismo, e se une através do sistema papal romano. Aí a tríplice coroa aí, agindo. Isso. Eu acho interessante a gente comentar também a pergunta número 6 aí, que a pergunta é: quais são as características da besta que sobe do mar? Se a gente comparar essa besta aqui com os 4 animais de Daniel capítulo 7, que ele viu subindo exatamente do mar também, nós vamos ver ali um animal semelhante ao leopardo, do mesmo jeito que está descrito em Apocalipse capítulo 3, verso 2, quando ele descreve a besta que sobe do mar. Nós vamos ver um animal semelhante a um urso, nós vamos ver um animal semelhante a um leão, e nós vamos ali ver um animal semelhante a um dragão também, que é um animal grande, terrível e espantoso, com dentes de ferro e tudo mais. Então, nós vemos aqui várias características daqueles impérios descritos lá em Daniel capítulo 7, que a gente estudando, vamos ver que é o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e depois o Império Romano, todos unidos em um só sistema, né? Que é unidos agora nesta besta que sobe do mar, né? Que nós podemos identificar aqui como o catolicismo romano, né? A gente estudando a história aqui, várias características bate certinho com o catolicismo romano. Interessante, irmão, sabe que aqui, quando a gente estuda Daniel capítulo 7, o primeiro era o leão, certo? Era o leão, Babilônia, Nabucodonosor. Aí foi o urso, Império Medo-Persa. Foi lá, guerreou, ganhou e ficou onde? Em Babilônia. Ou seja, os Medo-Persas vieram com seus costumes e pegaram os costumes babilônicos. Já fizeram uma mistura e ficaram ali. Aí depois vem o leopardo, que era o Império grego, macedônio, a velocidade. Ganhou, ficou em Babilônia, porque pode ver que eles montaram o seu trono ali, em Babilônia. E ficaram ali e agregou tudo também. E depois, aí no final entra como o Império Romano, que pega toda aquela bagunça, deuses, filosofia, tudo, e faz aquela bagunça todinha, aquela salada maluca deles lá, né? E forma tudo para o Império Romano. E aí depois, Império Romano papal. Aí quando você lê isso daqui, né, essa besta tem todo... quando a gente fala Babilônia é confusão, é uma bagunça de ideias. É o que a igreja católica apostólica romana apresentou e apresenta até hoje, uma bagunça, uma loucura. Então quando a gente lê isso daqui, já lembra Babilônia, esses animais lembram Babilônia. Aí muitas vezes a gente pensa que Babilônia tinha passado, não passou, simplesmente ele agregava, né? A pessoa, quem ganhava a guerra agregava os costumes dele para eles, vou adorar esse Deus também, e para poder ganhar as pessoas, para as pessoas não ficar filosofias, para as pessoas não ter rebeliões, esse tipo de coisa. Então, para agradar todo mundo, era essa a linha de raciocínio. Então, a própria Babilônia é uma bagunça terrível. Essa questão, falando ainda sobre a questão da besta na terra, tem a besta do mar, né? Não tem tempo para explicar isso, porque o mar representa as nações. Essa besta, esse poder se levantou do meio das nações, do mar no caso. Sim. É da terra, de uma região despovoada. No capítulo Ameaça à Consciência, na página 584, diz assim, do grande conflito. A profecia do capítulo 3 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, fará com que a terra e seus habitantes adorem ao papado, ali simbolizado pela besta, semelhante ao leopardo. A besta de 2 chifres dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta, ao papado. E ainda mais, mandará a todos, pequenos e grandes e ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. Apocalipse 3, verso 11 a 16. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de 2 chifres, semelhantes aos do cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Mas nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A velha Europa rapidamente se manifestará. Olha o que diz aqui. A profecia prevê ainda que a influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio
está ainda longe de ser destruída. E a profecia prevê uma restauração de seu poder. Então, os Estados Unidos rapidamente se unirão, a Europa se unirá também aos Estados Unidos da América. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nesse livro você pode ler os enganos satânicos dos últimos dias, no livro Eventos Finais, você vai ter abranger mais esse tema. E aqui na página 142, mas eu não vou ler, fala que Satanás vai se personificar Cristo. Vai falar manso, ele vai fazer curas e a multidão vai o seguir. Então você é de 27º dia que está acostumado a assistir filme, que traz coisa emotiva, você está acostumado a ler a palavra de Deus somente por filmes, certamente você vai cair. Que Deus possa ajudar você. Amém. E a nós aqui. Amém. A estar no assim diz o Senhor. Amém. Não assim diz o filme. Isso mesmo. Nós devemos desconsiderar essas coisas porque isso aí não tem nenhum fundamento. Filmes e pessoas, irmãos, peço a vocês, não é para desrespeitar os seus líderes de maneira nenhuma. Respeite, os ame, nós devemos amar a todos, independentemente do que ele faça. Mas você não deve dar ouvido a um líder que ele vai ensinar coisa que não tem nada a ver com o que está dizendo na palavra de Deus. Pega o texto, faz o texto dizer uma coisa que o texto não está dizendo. Então nós temos que ser leais, primeiramente com Deus e para com o nosso próximo. Isso. E ainda tem a verdadeira trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a lição, a parte de quinta-feira, nos fala de uma falsa trindade. Por que falsa trindade? Eu gostaria de detalhar isso aqui no terceiro parágrafo aí da parte de quinta-feira. Está dizendo aqui que o dragão, a besta, que sobe do mar, ela recebeu a sua autoridade de quem? Do dragão. Cristo recebeu a sua autoridade de quem? Do Pai. É uma tentativa de Satanás de imitar a trindade verdadeira. Outra coisa que vale a pena a gente considerar. Essa besta que sobe do mar, ela enfrentou a morte também. Ela foi ferida mortal, teve uma ferida mortal e ela ressurgiu. É uma tentativa de imitar também como Jesus enfrentou a morte e ressuscitou no terceiro dia e venceu a morte também. Outra coisa que eu achei muito interessante, aqui, a autoridade para agir dessa besta são 42 meses, que dividindo por 30 dá 3 anos e meio. Qual foi o tempo de ministério de Cristo? 3 anos e meio também. Então essa besta tenta de todas as formas, com a sua autoridade dada pelo dragão, que é Satanás, nós já vimos, imitar o ministério de Cristo, imitar o ministério de Jesus para enganar toda a humanidade. Tem uma coisa interessante que eu quero falar aqui. Nós já falamos aqui na lição e outras lições anteriores, mas eu vou relembrar isso aqui. Foi falado aqui muito da besta, do que eles vão fazer, do que o diabo vai fazer e tudo mais. O diabo, através de seus agentes, no mundo, vai fazer uma pressão sobre o povo de Deus esmagadora. Mas Deus tem uma ameaça para o diabo e seus agentes. Todos aqueles que receberem a marca da besta vão receber junto com a marca da besta 7 últimas pragas. Então, irmãos, você fica com a ameaça humana ou você fica com a ameaça divina. Não tem uma terceira opção. Não vai ter escolha. Se você ficar do lado de Deus, logicamente você vai receber essa ameaça e tudo mais. Mas se você ficar do lado da besta, você vai ter uma ameaça divina. Além de receber essas 7 muitas pragas, você vai perder a vida eterna. Vai ficar, no final da história, vai ficar lá no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. Esta é a realidade. Então, irmãos, para você e nós aqui estamos aqui para sobreviver esses grandes enganos. É só através do sangue de Cristo e a sua palavra. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Que você possa compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Que você possa curtir a nossa página. Comentar embaixo do vídeo o que você achou. E que Deus abençoe a você, a mim e todos nós. Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos. Querido Senhor, seja santificado o teu nome, Pai. Amém, Deus. Muito obrigado por dar tão grande revelação da tua palavra, Senhor Deus. Nós vemos através disso que o Senhor não deixa de maneira nenhuma o seu servo, Senhor Deus, a divagar sobre falsas fábulas, Senhor Deus.
mas que o Senhor dá aos teus servos a verdade, assim como ela é, para que não sejamos enganados pelos artifícios e artimanhas de Satanás. Que o Senhor abençoe a cada um que viu esse vídeo, que assistiu, para que de agora em diante, se não fez isso até agora, que faça agora da Bíblia a sua única guia de fé e assim como o Espírito de profecia também. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pecadores, vinde todos, Cristo ainda intercede. Vinde enquanto graça existe, a que Cristo vos concede. Eis que